Aplaudir o Senhor mais forte, Ele é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Amém. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru. E hoje, para quem está ao vivo, é o domingo do Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais a todos. E nós, claro, estamos aqui no Santo Jejum da Vitória, abençoando ao nosso povo e tomando posse da bênção. A nossa igreja fica na Cussy Júnior 325, no centro da cidade. E eu, Márcio Fatioli, estou pronto para te abençoar. Vamos entrar na palavra? Lucas capítulo 15, versículo 11. Hoje é dia dos pais e nada melhor do que falar do nosso pai maior, o nosso grande pai. Lembrando que Jesus, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele começa de que maneira esta oração? Pai nosso que estais no céu. Jesus olhava para Deus como pai, e ele é pai de verdade. Por que é pai? Porque ele ama como um pai, porque ele nos protege como um pai, porque ele nos ajuda como um pai, mas também ele nos adverte como um pai, e às vezes até castiga no bom sentido da palavra. Deus não é um espancador, Deus não é um agressor, mas ele é um educador. Ele molda o nosso caráter, ele nos ensina o que fazer e o que não fazer. Aqui na parábola do filho pródigo, que é a que vamos tratar hoje, nós temos o retrato perfeito desse pai. Quando Jesus ele conta esta história, na verdade ele estava falando de Deus e de nós. Talvez esses dois nunca existiram, o filho mais velho, o filho mais novo. Esse pai, humanamente falando, talvez nunca tenha existido, porque na verdade isso aqui é uma alusão, é um retrato do pai dos céus e dos filhos que estão aqui nessa terra. Hoje eu não vou falar dos filhos nós vamos falar amanhã, segunda-feira. Hoje nós vamos falar do pai. Nesse texto, o pai tem diversas participações e trazem para nós essa visão perfeita de quem ele é, da sua natureza, do seu modo de agir, do seu modo de ser e daquilo que ele quer para nós. Primeiro passo, Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Você vê que esse pai, sendo dono de tudo, ele se preocupou em fazer aquilo que o filho pediu. Ele divide a fazenda, dá a parte do filho, e ele então continua com o que restou, a parte dele e a parte do filho mais velho. Aqui nós vemos que esse pai faz algo que certamente ele não gostaria de ter feito. Você diz: pastor, mas por que fez? Pela insistência. Você fala: Deus, eu quero isso. A palavra vem e fala: não é bem assim, vai por esse caminho, vai pelo outro. Olha, espera um pouco, não é tempo. E muitas vezes o que a gente faz? A gente continua insistindo. Deus, mas eu quero. Oh Deus, só comigo que não acontece. Oh Deus, eu sempre falo do casamento, né? Até minha avó já casou de novo e eu não consegui casar, não é isso? Aí fala: Deus, o primeiro que aparecer na porta eu caso. Aparece o Fernandinho Beiramar, você fala: agora eu vou, se lascou. Não vai dar em nada isso aí. Você fala: Deus, se o Senhor não me atender, eu vou agir do mesmo modo. Eu costumo dizer que o silêncio também é resposta. Às vezes a gente não gosta disso, mas é verdade. Você fala: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma direção, e Deus não fala nada. Ele está te respondendo? Sim ou não? Está. Porque na verdade é para você permanecer onde você já está, é para fazer o que já está fazendo. Contei a vocês que num grande desafio da vida, no desespero que a gente faz essas coisas, eu falei: Deus, o que eu tenho que fazer para que o Senhor me abençoe e me dê esta vitória que eu estou precisando? E Deus falou forte no meu coração: continue fazendo o que você sempre fez. Em outras palavras, se Ele é teu pai, Ele está dirigindo a sua vida, você não tem que ficar pedindo nada o tempo todo, você não tem que estar buscando direção, mudança de direção, melhor dizendo, o tempo todo. Por quê? Porque na direção, ou a direção, nós já temos. Nós nascemos há 30, 40, 50 anos atrás ou mais, e nós estamos num caminho, sim ou não? No meio desse caminho a gente aceitou Jesus, recebemos a salvação e a graça e viemos parar aqui. Nós já estamos no meio do caminho. O problema é que a gente começa com ciricutico. Diga a pessoa: ela para com ciricutico. É verdade.
Pessoa, ela sempre quer a novidade. Hoje é o morango do amor. 15 pau, um morango desse tamanho. Eu não comi ainda, irmão. Você fala, pastor, só não teve vontade? Não tive coragem. 15 reais um morango, meu irmão. Você está de brincadeira? Num país onde o salário mínimo é 1.500 reais, 15 reais é 1% de um salário mínimo, meu irmão. Mas é a moda, as pessoas vão atrás da moda. E outra coisa, por que vão atrás da moda? Porque ficam ouvindo as outras pessoas. Nossa, você já ouviu? Ai meu Deus, deixa eu experimentar. Tem gente que morde, né? Fala, é bom. Cada um tem uma opinião, né? Eu sei que todo mundo perdeu os 15. Depois que a moda passar, vai para 5, vai para 7. Irmãos, para tudo é assim. Hoje a moda é o divórcio. A moda é, sei lá, não ter filhos. Eu não quero filhos. Você vai acabar num asilo. Verdade, os seus irmãos vão morrer todos na mesma época que você. E vão estar velhos como você. Não pense que vai ter alguém para cuidar de você quando você envelhecer, não. São os filhos que cuidam da gente. Mas a moda é o quê? Eu não quero filhos. Aí adota um cachorro. Só que o cachorro morre primeiro que ele. Porque um cachorro mais que vive é 18, 20 anos. E outro, um cachorro quando chega nos 20 já caiu os pedaços, né? O poodle chega nos 20, mas chega cego, não anda. Não é verdade? É triste, mas é a realidade. É a moda. Eu não quero filho. Eu não quero casar. Homem não presta, não tem essa? Homem não presta. Ué, depende de quem você escolher. Se você escolher um que não presta, realmente vai ser a história da sua vida. Uma vez uma moça escreveu no meu comentário, né? Fiz um comentário na internet. De vez em quando eu arrumo uns ranca-rabo lá também. Porque eu sou cidadão, eu tenho direito de participar. Até ser preso. Mas ó, a moça escreveu no meu comentário. Falou o filho de uma família conservadora, cujo pai tinha outra família na rua e ele não sabia. No meu comentário. Eu escrevi para ela, sinto muito pela sua família, porque a minha não é assim. Quer dizer, ela deve estar falando a história dela, não a minha. Louvado seja Deus, meu pai sempre foi um homem digno. Inclusive estive com ele ontem, não posso estar hoje, estive ontem. Então talvez nós somos esse filho, que chegamos para o pai e pedimos a nossa parte da herança. Por quê? Ouvimos alguém. Ah, pai, seu pai tem dinheiro, pega a sua parte, vai ser feliz, cara. Monta um negócio, vai viver na China, nos Estados Unidos, vai viver no Canadá, vai aproveitar a vida. Depois seu pai, olha, ele vai acabar dando para os outros esse dinheiro. E o que o filho fez? Ouviu. Sabe por que muitas vezes nós pedimos a nossa parte da herança e Deus nos dá? Não é porque Ele quer, é por isso aqui, ó. Segura Lucas 15, daqui a pouco a gente volta. Vamos para o 11. Lucas 11, 5. Está bem no trabalho, ganha bem, tem benefícios que os outros não têm. Você sabe que hoje uma empresa que serve um almoço e dá um plano de saúde, meu irmão, já é uma bênção. Mas aí começa o ciricutico, começa a ouvir o pessoal do sindicato, começa a ouvir os insatisfeitos, até os invejosos. Porque tem gente, meu irmão, que ele não quer o teu bem, ele quer o teu mal. E por isso ele fica te apunhalando, ele fica te incentivando. Sabe aquela história? Pula que não vai dar nada. Lembra de Satanás para Jesus? Lança-te daqui para baixo e aos seus anjos dará ordem. Jesus falou, pula você, desgraçado. O que é desgraçado, pastor? Essa palavra, Deus me livre. Desgraçado é sem a graça, tá, meu irmão? Isso que é desgraçado, não é nada místico. Não é nada místico. Quer dizer, ele queria que Jesus pulasse. Por que ele não pulou? Apesar que ele não era físico, né? Com ele não aconteceria nada. Mas ele queria que Cristo pulasse para se suicidar. Jesus se suicidando, o que aconteceria com a nossa salvação? Teria perdido. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas quantas vezes a gente passa por isso? A pessoa vai minando o teu casamento. Nossa, como ele é bruto contigo. Nossa, como ele não é nada carinhoso com você. Eu não sei como você aguenta, viu, Beth? Se bobear, está até de olho no teu marido. Pastor, que pesado isso. Pesado, como diz o outro, é raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Nossa, sua mulher é pegajosa, é isso e aquilo. Daqui a pouco você larga dela, é ele que aparece de mão dada com ela. Você fala, era tão ruim que você queria para ti, né? Quer dizer, está minando você. Igreja a mesma coisa. A pessoa está aqui, não, que benção, bacana. Vai embora, aí começa, vem conhecer, vem visitar, vem ver, aqui é tão legal. Na verdade ela não quer você nem lá nem cá. Ela só não quer você feliz e realizado. Ela só não quer você num lugar onde ela já não possa mais estar. Cuidado, meu irmão.
Tem muitos sentimentos ruins que fazem parte do coração de muita gente. Olha o que diz. Disse-lhe também, Jesus em outra parábola, que também revela a natureza do Pai: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que lhe apresentar. Se ele, está certo isso? Mas está bom. Respondendo de dentro disser: não me importunes, vamos, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante e dá-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e tudo importunação lhe dará, tudo que houver mister, aquilo que você está pedindo. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, busqueis e achareis, batei e o que, gente? E abrir-se-vos-á. Ô pastor, por que o pai deu a herança para aquele filho? Por um único motivo. Por quê? Porque ele pediu. O que você tem pedido a Deus? Ah, mas como pode? Deus poderia ter negado o pedido. Não pode. Porque você tem um princípio sobre a sua vida chamado autonomia da vontade. Você tem um princípio sobre a sua vida que é, me fugiu, a gente sempre usa, livre-arbítrio. Biblicamente falando, é o livre-arbítrio. Você pede, Deus não dá, porque te ama. Você pede de novo, Deus não dá, porque tem um compromisso com a sua palavra. Você pede de novo, Deus não dá, porque não quer entregar você na mão do inimigo. Mas você pede de novo, chega uma hora, não tem mais como te negar. E o problema é que a gente fica pedindo a Deus tudo o tempo inteiro, sem critério, certo? Passando por cima de valores às vezes, passando por cima dos sonhos das pessoas que estão do nosso lado. Estava ouvindo um podcast hoje pela manhã. Um cidadão que foi humorista aqui no Brasil, sofreu uma perseguição, mora nos Estados Unidos. E lá em Nova York, onde ele mora, ele está fazendo muito sucesso, fala inglês muito bem, acabou recebendo autorização para ficar, e hoje é um humorista premiado lá nos Estados Unidos, porque lá tem liberdade de expressão. E ele está num podcast junto com a esposa, e ele dizendo: mas eu amo Nova York. A esposa dizendo: mas eu odeio Nova York. Não, mas aqui é muito bom, eu gosto do trânsito, do carro, do metrô. Ela dizendo: eu gosto da paz, eu gosto do sossego. Tudo bem, Nova York vai permanecer lá, ele também. Eu pergunto a vocês, e ela? Será que vai? Esteve em depressão, daqui a pouco os sonhos vão por água abaixo. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Meu irmão, você tem que calcular tudo. Quando você casa, 2 passam a ser o quê? Passam a ser 1. Eu tenho 2 pernas, não tem jeito. Se as 2 resolverem ir para frente de uma vez só, eu vou cair. Uma tem que ir para trás, para a outra ir para frente. E vai num eterno revezamento, sim ou não? Minha boca quer comer tudo, minha barriga está dizendo: para que a coisa está ficando feia. Se depender da boca, eu como tudo. Mas não é a boca que cresce, é o quê? É a barriga. Estão me julgando? Resumindo, se você não calcular o que você pede a Deus, você pode se dar muito mal. Mas Deus não vai me dar nada para me destruir. Depende da insistência. Você vê que aqui nesta parábola, ele diz o seguinte: olha, ele estava dormindo, meia-noite, e o vizinho foi pedir pão para ele. Tem sentido um camarada bater na porta da tua casa meia-noite pedindo pão? Sim ou não? Mas por causa da insistência, a Bíblia diz da importunação. Importunação vem de algo inoportuno, vem de algo de chateação. Nós chateamos a Deus, irmão. Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero um carro. Quantas vezes já vi gente comprar carro antes de ter carta? E o carro fica na garagem, meu irmão. Dinheiro perdido, não tem necessidade nenhuma, mas a pessoa quer. Ela quer tanto que Deus acaba dando. Ela quer, sei lá, mudar de país, Deus acaba dando. Ela quer mudar de igreja, como uma moça falou comigo: pastor, Deus falou comigo. Eu perguntei, Deus falou. Falei: o problema foi você ter perguntado. Se você já sabe o que é para fazer, é para perguntar no meio do caminho? Ai, mas Deus mandou Abraão sair da terra e da parentela. Tudo bem, mas quantas vezes Deus mandou ele fazer isso? Uma única vez.
Quando ele saiu de Ur dos Caldeus e prosseguiu até a terra prometida, nunca mais Deus disse para ele sair de lugar nenhum. Por quê? Porque a direção Deus dá no começo, diga aleluia. A direção Deus dá no início. Tem gente que recebe a direção no início, daqui a pouco dá finiquito, siricutico, chama o que quiser, e daqui a pouco ele está buscando alternativa na vida. Quando eu olhei para aquela morena e casei com ela, quase morri por isso, inclusive, depois eu conto a história para vocês. Tem que ser depois das 22 horas. Foi uma direção que Deus me deu, nós casamos e seremos felizes até o final da vida. Pastor, o senhor fica aí cuspindo para cima, pode dar errado, amanhã ou depois muda tudo. Não vou dizer que não aconteça. O ser humano é terrível, quem sou eu para dizer? Mas você pode ter certeza que eu não estarei no plano de Deus, muito menos ela ou nós dois estaremos fora. Porque o plano ele dá no começo. Esse homem, quando ele nasceu naquela casa, era para estar junto do pai. No meio do caminho ele resolveu mudar o curso. Insistiu, pai, eu quero a minha herança, eu quero. Ok, então recebe a sua herança. Não vamos nos alongar. Qual foi o final da história dele? Comendo comida de porcos, longe da casa do pai, numa miséria tremenda. Gente, o fim é melhor do que o começo. Hoje você vê a pessoa toda prosa, titubeando, parece até que ela está melhor do que você. Calma, você vai ver o final da história. E é trágico, hein, meu irmão? Eu lembro de uma moça: pastor, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu queria falar com o senhor que eu quero namorar e eu estou orando com o rapaz. Eu falei, moça, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 14. Eu falei, você já sabe lavar louça? Não, sabe, falei, olha, eu acho você muito nova. Isso não tem futuro para você, porque o crente tem que casar rápido. O crente não pode pecar, o crente tem que casar. Pastor, eu namoro 10 anos e não sinto nada. Então não case que você não vai fazer outra pessoa feliz, você tem problema. É verdade. Pessoa que fala, não pastor, eu abraço, eu beijo e eu permaneço em plena santidade por 18 anos. Ou você tem problema fisiológico ou está endemoniado, das duas uma. Porque é natural, ter sede é natural, ter fome é natural, sim ou não? Você fala, pastor, eu jejuo e não sinto fome, então você já está quase sendo puxado por Deus, você não é mais desse mundo. Eu jejuo, pastor, 40 dias e não sinto nada. Ou você já morreu e não te avisaram, alguma coisa está errado. A pessoa fala, não pastor, o meu namoro pode ser prolongado, eu não tenho problema nenhum. Você tem mais problema do que possa imaginar. Falei, moça, você tem 14, vamos supor que você namore 3 anos, que é muito já. Você vai ter 17, com 17 você não pode casar. Você não vai querer casar com 17, até pode, mas não vai querer. Ai pastor, sabe o que é? Eu já falei com os meus pais, então chama os pais. Ô meus irmãos, o que vocês estão fazendo? Não pastor, nós já falamos com ela, já está tudo certo, tá bom? Ué, que benção que ela veio buscar, se ela já estava com tudo certo. Falei, então, a responsabilidade é de vocês. Moça pura, criada na igreja, exercia ministério, ok. Um dia, trabalhando no ministério, não tirei da obra, pastor, eu vou visitar o meu namorado, tá? Falei, tá, mas visitar onde? Não, é que ele mora numa cidade a 100 quilômetros daqui, e eu vou passar o final de semana lá. Falei, mas você vai dormir aonde? Na casa dele. Falei, mas não vai não. Não pastor, mas meus pais autorizaram. Falei, tudo bem, você pode até ir, mas no altar você não serve mais. Porque eu não vou autorizar o obreiro meu de 14 anos de idade dormindo em casa de namorado. Você pode até ir, seus pais podem autorizar, mas no meu ministério você não trabalha. Aí junta a família inteira, já sei como é que é, né? É o que eu sempre falo aqui, antigamente o professor pegava no pé, o menino apanhava, hoje é o professor que apanha. Não é isso? O professor pegava no pé, o menino já chegava assim na escola, ó. Ah, que é? Hoje é o professor, não mãe, que é isso? As coisas estão de ponta cabeça. A família veio de novo. Ô pastor, o senhor tirou a nossa filha porque ela está indo viajar? Falei, não porque ela está indo viajar, porque ela vai dormir na casa do namorado, irmão. Eu já conheço isso, eu vim do mundo, irmão. Quem é que veio do mundo? Está que nem um outro. Pastor, vim para cá e deixei meu filho em casa com a namorada. Falei, corre lá. Falou, não pastor, tá ele e a colega. Falei, pior ainda, que enquanto um apronta, o outro fica olhando para ver se não vem ninguém. Ei, irmão, eu não nasci aqui não, irmão, nasci lá fora, eu sei como é que é. Conheço tudo, na escola que eles estudaram eu fui expulso.
Mas precisa ver a indignação. Esse é outro caso, tá? Voltando porque eu estou contando, precisa ver a indignação. O senhor está censurando a minha filha, o senhor não quer a felicidade da minha filha. Eu falei, irmã, faça o que a senhora quiser. Resumindo, saiu a família inteira da igreja para patrocinar essa desgraça, que é o que as pessoas têm contra mim. Eu não admito coisa errada, não importa, não é quem, é o que. Pode ser o Papa, se tiver errado vai ser disciplinado. Eu não tenho essa dificuldade, mas não vou começar a brigar agora não, fica tranquilo. Primeiro culto, já não veio a família inteira. Segundo culto, também não. Foram embora da igreja. 1 ano depois, 6 meses depois, não foi 1 ano, 6 meses depois. O pastor, tem uma família que quer falar com o senhor. Ok, pode mandar entrar. A patota. A moça, o pai, a mãe e a irmãzinha. Pois não, gente, o que eu posso ajudá-los? A gente veio pedir perdão para o senhor. Falei, mas por quê? O rapaz abusou dela e disse que não quer mais namorar agora. Falei, e o que eu posso fazer? Não, a gente só veio pedir perdão. Falei, está perdoado. É só o que eu posso fazer. O problema é que volta sem uma perna, sem um olho. Não é verdade? Volta manqueta. E tem coisa, irmão, que nunca mais você resolve. Vamos supor que essa moça tivesse engravidado. Pedir perdão para mim teria resolvido o problema dessa família? E o camarada tinha 18, 19 anos de idade. Resumindo, ele abusou daquela moça. Ele abusou daquela moça, só que ele abusou com o consentimento dos pais. Não pode. Mas por que Deus permite? Porque não tem como dizer não. Tem 3 tipos de vontade de Deus. 3. Preste atenção no pastor. Vontade direta. O que é a vontade direta? É aquilo que Deus quer e ninguém pode impedir. Que o sol nasça todo dia, que a lua apareça todo dia, que os homens nasçam todos do mesmo modo e morram do mesmo modo. Isso é a vontade direta, ninguém muda. Que você tenha 10 dedos na mão, que você tenha 2 olhos, isso é a vontade direta, ninguém muda. Tem a vontade indireta. O que é isso? Deus quer que aconteça, mas Ele não pode te obrigar. Por exemplo, que todo homem seja salvo, é a vontade de Deus, mas é a vontade indireta. Ele quer, mas não pode te obrigar. Mas existe a vontade permissiva. O que é permissivo? Não. Pai, por favor, não. Pai, o senhor não me ama, o senhor não quer a minha felicidade. Tá bom, vai, mas é por sua conta e risco. Pergunto aos senhores, em que tipo de vontade nós estamos atualmente? Você está na vontade direta do Pai? Você está na vontade indireta do Pai? Ou você está na vontade permissiva? Ele nunca será o seu inimigo. O pai nunca vai negar a herança para o filho. O problema é a consequência. Só que tem um porém, não é do filho que vamos falar. Do filho falamos amanhã, vamos falar do pai. O filho sai, gasta tudo, arrebenta tudo. E quando ele cai em si, ele se lembra de uma coisa. Vamos lá para o versículo Lucas 15, 17, rapidamente. E caindo em si, o que significa cair em si? Esquecer dos outros e olhar para si mesmo. Esqueça dos outros. Ai, mas todo mundo faz. Qual é a resposta do pai e da mãe consciente? Você não é todo mundo. Não é isso? Mas se insistir, ele acaba autorizando. Você vê que aquele homem, meia-noite, pedindo pães. O vizinho não deu, falou, não, eu já estou deitado. Mas ele insistiu. E o que o vizinho fez? Levantou e deu o pão. Jesus falou, olha, o que você pedir, você vai receber. Tudo que você bater vai se abrir. E quem buscar vai encontrar. Jesus só não falou o que, né? Qualquer coisa que você pedir, buscar e bater, você vai receber. O problema é que ele não delimitou. Olha, só coisas boas. Não, até as ruins. As suas escolhas, as minhas escolhas, elas vão decidir o que a gente vai receber. Tem que tomar cuidado com a lei. A lei é clara, a lei de Deus é clara. Mas voltando, indo para a segunda parte. E caindo em si, esquecendo dos outros, olhando para si mesmo, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm o quê? Abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Resumindo, até os trabalhadores desse pai, que é um bom pai, tinha abundância de pão. Será que era uma má pessoa? Será que era um homem injusto? Será que era um sanguinário? Será que era uma pessoa maldosa, de má índole? Claro que não, porque se até os escravos dele eram bem alimentados. Ele pensou, eu como filho estou aqui passando fome, porque vocês sabem que isso aconteceu.
gastou tudo, perdão, foi para uma terra distante e começou a passar fome. E ninguém lhe dava nada, e não dá, viu, meu irmão? Não, pastor, essas pessoas estão me incentivando, são os primeiros que vão dizer, não fui eu que mandei você fazer isso. Foi uma sugestão, você não foi obrigado a nada, não é assim? É ou não é? O diabo ajuda a matar, mas não ajuda a esconder o corpo não, viu, meu irmão? O diabo ele incentiva, mas depois que a coisa acontece, a coisa fica séria. Ele cai em si, lembra do quê? Que até os trabalhadores do pai têm abundância de pão. Por que que ele passava fome? Irmão, se tem uma coisa que Deus é bom. Deus é bom na sua essência, não se afaste dele. Como assim, pastor? Eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu tenho até um crucifixo no pescoço. Se afastar de Deus não é isso. Se afastar de Deus é se afastar do caminho que ele propôs para você. Longe do caminho, nós estamos longe de Deus, meu irmão. Na verdade, Jesus disse, aqueles que me amam são os que guardam a minha palavra. Não são aqueles que choram nas igrejas. Hoje chora, pula, vira cambalhota. Isso não é amor. Porque o camarada sai dali daquele ambiente, acende um cigarro, vai beber. Hoje é só o que tem. Hoje é só o que tem. Todo mundo está se convertendo. Percebeu que está uma onda de conversão aí? Eu acho que está mais para convencimento do que conversão, né? Você tem mais gente convencida do que convertida. Porque a pessoa começa a frequentar uma igreja, você até se anima. Eu vi um dia desses, um amigo contando. Olha, minha sobrinha se converteu, foi numa igreja, gostou demais lá do evento, do show do que teve lá, e se converteu, aceitou Jesus. Casou na outra semana, estava bêbada no casamento. Quer dizer, ela converteu? Não, ela convenceu. Falou, isso aqui é um bom lugar. Realmente, é um ambiente maravilhoso. Olha, a Bíblia é real, Deus existe. Isso não é converter. Converter é quando eu mudo de direção, é quando eu me convenço de que o caminho que eu estou trilhando não é bom. Tem muita gente convencida, mas tem pouca gente. Conversão, legislação de trânsito, é mudar, é 360 graus, isso é conversão. O resto é convencimento, meu irmão. Ele disse, olha, meu pai tem abundância de pão. E por que que ele chegou a essa conclusão? Olha o que diz o Salmo 34:8, vamos rapidinho. A hora é implacável, mas a gente não pode perder o que Deus tem para nós. Salmos 34:8. E uma coisa que eu tenho que reforçar, pare de perguntar a Deus o que você não quer ouvir como resposta. Pare, porque uma hora vem a resposta e essa resposta pode não ser boa. Não pergunte. Aquilo que você já sabe que tem que fazer, você já está naquele caminho, não pergunte, porque você pode pôr tudo a perder. Salmos 34:8. Provai e vede que o Senhor é o quê? Que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele. Você vê que os Salmos afirma que o Senhor é bom, mas nós temos que o quê? Que o quê? Que provar. E o que é provar? Acreditar. Provar é entregar, falar, Deus, como nós falamos aqui do dízimo, tem que dar dízimo? Então tá bom. Se eu olhar para a minha condição, talvez eu não tenha nem possibilidade, mas eu vou confiar na sua bondade, eu vou provar da tua bondade, eu quero ver o Senhor operar. Irmão, quantas vezes nós experimentamos disso nos piores momentos da vida, numa mesa de cirurgia, não é isso? Às vezes num acidente, numa má notícia, e você experimenta. Esse jovem, ele se lembrou da bondade do pai. Ele já havia provado dessa bondade. Todos nós aqui já provamos dessa bondade em algum momento da vida. Quem aqui já provou da bondade de Deus? Você já provou? Não tinha saída, não tinha esperança, não tinha porta para você entrar, e até onde não tinha porta, Ele abriu uma porta para você. Mas por que agora a gente tem medo de prosseguir nesse caminho? Ou até mesmo estamos buscando um outro caminho a seguir? Se nesse caminho você já provou a bondade de Deus, pastor, mas é o mundo, é o MC está tudo rico e não sei o que, e você está sendo tentado a entrar por um caminho desse, ouvindo essas músicas do diabo mesmo, música que dá até vergonha. Pelo amor de Deus, você passa na rua, o camarada está com aquele som alto, você não sabe se tampa o ouvido, se sai correndo, se está com uma pedra, palavrão, coisa explícita, e crente colocando isso dentro de casa. Eu não sou contra tudo também não. Pastor, se eu colocar uma música do Julio Iglesias, dançar com a minha esposa, tem algum pecado? Nenhum.
Como é que eram as músicas do Julio Iglesias? Você nem ouve o que ele fala, nem entende. Não era assim o negócio? Qual o problema disso? Agora, uma música de hoje é pula, 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 vira, vira, vira. Deus me livre, isso é um inferno na casa das pessoas. Você sabe que o TikTok que a gente tem aqui no Brasil não é o mesmo da China, né? Na China, o TikTok é só de conteúdo educativo. Sabia disso? Sobre outros idiomas, sobre a cultura do país, sobre homem a homem, mulher é mulher. Na China eles fazem essa campanha abertamente, a masculinização da população. Ensinando que o menino tem que andar duro. A China quer destruir o resto do mundo, mas eles querem se preservar. Hoje o TikTok você não consegue ver. A cada três postagens, uma é uma pessoa sem roupa. É assim ou não é? E ó, o crente, ó. Antigamente era no livro, né? Agora é na tela do celular, e vai, e vai. E o pior, dá na mão da criança. Criança de 7, 8, 9 anos. Você vê menina de 10 anos, irmão, nem corpo tem, parece uma vara, taquara rachada. Já com uma roupa curtinha, um biguinho de fora, com o celular na mão, parecendo uma pirigaita. Ai, pastor, isso é pesado. Pesado é você fazer isso com o seu filho. Eu não gosto de ouvir verdade, pastor, eu gosto de chorar e dançar. Então aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar para pregar o evangelho e levar ao arrependimento. Pastor, você vai ficar sozinho, eu e Deus, você pode ter certeza. O que está acontecendo? Não estamos provando da bondade de Deus. Mas pastor, se eu pegar firme no meu filho, ele não vai me amar. Pelo contrário, filhos que mais apanharam são os que amam mais os pais. Quem aqui teve pai rigoroso? Mãe rigorosa? Quem ama seus pais? Hoje é o contrário. Não fala assim, cara. Hoje dá tudo para o menino, tudo, celular, sapato, tênis, calça, e compra o bom e do melhor, lanche na cantina. Irmão, nós a gente comia macarrão com frango, comia almôndega, arroz com almôndega, bolacha. Você esperava aquela cantina abrir, né? Ficava ansioso, aquela portinha azul. Quando a cantina abria, via a tia com aquelas canecas fedidas e 4 bolachas. Era assim, Lênin, não sei se hoje é. A Lênin está defendendo o sindicato dela lá, ó. Dona Maria também trabalhou na merenda. Abria aquela portinha, já dava aquela caneca cheirando ovo, abacate, porque o plástico não sai cheiro. E dava 3 rosquinhas de coco. E a gente sentava na mesa feliz e contente, acabava de tomar, já tacava a caneca no outro, estava do outro lado. Era uma festa. Hoje não. Hoje é misto quente, croissant, coquinha. O problema é que não quer lavar uma louça. Tem tudo isso, mas não devolve nada para os pais, só devolve desgosto. Você não manda em mim, não é isso? É ou não é? Prova que o Senhor é bom. Ensina o menino o caminho que deve andar. Não tenha medo não, meu irmão. Pastor, esse menino não vai me amar. Vai, ele vai te amar se você ensinar o caminho para ele. Ele vai te amar. Quantas vezes saía na rua com minha mãe vendendo coisas, empurrando, ajudando ele a empurrar um carrinho. Eu tinha um carrinho de mercado, que eu não sei como ela arrumou aquilo, nem vou perguntar. E ela enchia de coisa dentro, alho, limão, cebola. E às vezes subidona, irmão. Ia eu lá atrás empurrando, minha mãe na frente puxando. Ai, pastor, o senhor deve ter muita mágoa. Pelo contrário, se hoje eu sou alguma coisa, foi por conta da minha mãe, que me ensinou que não era nada de graça, que a gente tinha que trabalhar. Minha mãe ia na feira catar coisa lá, irmão, pro coelho. Chegava lá na barraca de verdura. Só deixa eu pegar aqui algumas verduras. Pegava. Ah, é? Só vai pegar. Vou pro coelho. Olha o coelho falando aqui, ó. Olha o tamanho do coelho. Minha mãe foi a minha heroína, meu irmão. Agora eu vou te falar, cada tamancada também na cabeça, nas costas. Eu amo a minha mãe de paixão. Eu provei a bondade dela, eu provei a bondade do Senhor. Prove a bondade de Deus, cumpra os mandamentos dele, não tenha medo de nada. Lembra de que até os trabalhadores dele têm abundância de pão. Deus nunca desamparou ninguém, não é você que ele vai desamparar. Diga aleluia, diga aleluia. Deus nunca desamparou e nunca vai. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita e me trata como um dos teus trabalhadores. Tudo isso dentro dele. Só que não para por aí. A Bíblia diz, e levantando-se foi.
Não vou falar dele hoje. Tem muita coisa para a gente aprender sobre esse filho. Vamos falar do pai. Olha o que diz: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o quê? E o beijou. E se moveu de íntima compaixão, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Para quê? Esse menino, ele tira do papel e põe na prática. Ele tira da cabeça e executa. Fala: olha, eu vou lá, eu vou falar com meu pai, eu vou abrir o coração, eu vou me recompor. Só que ele se levantando foi. Não foi fácil para ele. Posso contar um segredo? Tem gente que descobre o caminho de saída da igreja muito fácil, só que ele não consegue encontrar o caminho de volta. Porque a mesma coragem que o tirou daqui não é suficiente para trazê-lo de volta. Você conhece alguém assim? Eu vou embora. Aí hoje você fala: vai lá, mas eu tenho vergonha, o que vão falar de mim? Chegar lá, o pastor vai perguntar, alguém vai perguntar: ué, mas não foi corajoso para sair? E ó, gente, presta atenção. A mesma coragem que te leva, ela tem que ser suficiente para te trazer de volta. Você fala: pastor, tem um esquema aí que está dando um dinheiro tremendo. Ok. Qual a consequência disso? Se eu for pego, eu vou preso. Você tem estrutura para ficar preso? Pastor, se eu cair numa cadeia, eu nem sei o que vai ser, eu morro. Então é melhor separar. Porque tem caminhos que a gente já sabe o fim. Não é isso? Estou traindo, pastor. E se você for pego? Pastor, eu nem sei o que vai ser da minha vida. Então é melhor parar. Compreende? Estou arrumando encrenca na empresa. E se você for mandado embora? Ai meu Deus, eu nem posso, eu tenho parcelas para pagar. Então é melhor você quietar aí, meu irmão. Aprenda uma coisa: só faça aquilo que você tem condições de arcar com as consequências. Amém? Não faça nada além disso, porque Deus não poupa a gente de consequências. Esse homem caiu, foi ao fundo do poço, mas as pernas que o levaram para longe do pai o trouxeram de volta. É isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Ainda que erre, nós temos que ter dignidade para se levantar. E tem que ser digno, senão não levanta. Você põe o defeito em todo mundo. Em muitos lugares que eu passei, volta para a igreja. Quando o Fatioli foi embora, eu volto. É o caso daquela família, do namoro que eu contei aqui no começo, é lógico. Como é que vão olhar nos meus olhos agora? Fizeram a maior besteira da vida, mas tem que ter dignidade. Volta e fala: pastor, realmente o senhor tinha razão, eu não tinha que ter autorizado. Qual que é o problema? O problema não é o pecado. O problema é a falta do arrependimento. Você sabe que o que leva a pessoa para o inferno não é o pecado propriamente. O pecado não leva ninguém para o inferno. Como assim, pastor? Que heresia é essa? O que leva para o inferno é o não se arrepender. Porque todos que pecaram e se arrependeram encontraram o quê? Perdão. E o perdão leva você aonde? Aos céus. O problema é que a pessoa peca e não quer se arrepender. O defeito está nos outros. Esse homem levantando-se foi. Quando viu de longe, quem viu quem aqui, pelo texto que você leu? Deixa eu fazer a pergunta. Foi o filho que saiu correndo em direção ao pai? Sim ou não? Quem acha que foi o filho, levanta a mão. Gostei, porque eu também. Quem acha que foi o filho que correu até o pai? Viu o pai e saiu correndo? Quem mais? Levanta a mão. Levanta, tem que ter coragem, né, irmão? Para pensar uma coisa e defender. Quem pensa assim? Não é o que o texto às vezes nos induz a pensar, sim ou não? Mas volta um pouquinho, lá no 20. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o quê? Viu o seu pai. Faz toda a diferença. Se fosse viu seu pai, ele é quem tinha avistado e teria corrido. Mas é viu o. Então foi o pai quem viu ele primeiro. Foi o pai quem correu até ele. Foi o pai quem abraçou. Foi o pai quem beijou. Foi o pai que agarrou ele no meio do caminho. Sabe o que isso significa? Se você der o primeiro passo, Deus vai dar todos os outros. Não se preocupe, só dê o primeiro passo. Não se preocupe com o restante. Pedro não tinha condições de andar sobre as águas. Depois veio uma voz que falou para ele: volta para a casa dos teus pais. Mas como? Meu irmão vai acabar comigo. Volta. Jacó foi indo.
caminhando, rico, levou a Raquel, levou a Leia, os filhos, casou 2 vezes, nem queria, né? Porque ele se apaixonou pela Raquel. No dia da lua de mel, quem estava dentro da tenda era a Leia, ele não percebeu. Eu não entendi isso até hoje. Tudo bem que não tinha luz, mas pelo bafo você já sabe quem é, né, gente? Não é verdade? Casou, falou, meu bem, a lua de mel, fechou o zíper da barraca, deitou, meu amor, a mulher, você fala, que é isso? Não é você. Até pelo bafo você conhece a pessoa, não é? Você não conhece seu marido, não? Pela respiração, você fala, é ele, é ela. Mas no fim, acabou concretizando a lua de mel, e o pai falou, amanheceu o dia. Jacó falou, não era com essa que eu queria casar. E o Labão, espertalhão, que queria casar mais velha primeiro. A Raquel significa ovelha, né? E Leia significa vaca selvagem. É o significado. Ele falou, olha, eu queria casar com a ovelha, mas dentro da tenda estava a vaca selvagem. O sogro falou, é porque você não conhece o nosso costume. Aqui a gente casa primeiro a mais velha, e depois a gente casa a mais nova. Jacó falou, então me lasquei. O Labão falou, não, mas tem um jeito, você trabalha para mim mais 15 anos. 15, né? 15 ou 5? 7? Cadê os escribas e os fariseus? Cadê? 7. Mas põe-se no meu lugar também, numa pregação, quantas histórias a gente não conta, né? 7 anos, trabalhou 14 para casar, casou com 2. Falou, é o jeito. Até que ele resolveu ir embora da casa do pai, do sogro. Falou, não, eu vou. Deus falou para ele, vai que eu estou mandando. E ele foi, só que ele tinha o problema do irmão, queria matá-lo. No meio do caminho ele vê o irmão se aproximando. Sabe o que ele fez? Falou para Raquel, que era que ele amava, fica lá no fundo, você lá no fundo. Ale, e eu, você fica aqui mesmo. Você pode ficar por aqui, a gente assume o risco. Os filhos da Raquel ele colocou lá no fundo, mais ainda. E os da Leia colocou tudo ali. Só que quando chegou próximo do irmão, ele mandou todo mundo parar. E ele foi se aproximando. Sabe o que ele fez? Ajoelhou 3 vezes diante do irmão. Em outras palavras, se quiser passar a espada no meu pescoço, não tem problema. O irmão se aproximou dele, abraçaram-se e choraram juntos. Ele só precisou dar o primeiro passo. Deus quebrantou o coração do irmão. Deus abriu porta novamente. Talvez você tenha medo de pedir perdão para alguém, de mandar currículo numa empresa que um dia você trabalhou, de ligar para alguém, de se aproximar de alguém, de fazer a obra de Deus. Mas eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho. Amigo, só dê o primeiro passo. Medo de ser fiel, medo de se batizar, que medo que está te atrapalhando? Abra mão disso. Quando eu fiz a faculdade por incentivo do pastor Jaime de Amorim Campos e por execução da Lívia, aquela que me matriculou. E eu falei para o pastor, eu não tenho capacidade de fazer uma faculdade. Meu irmão, eu estudei numa escola de madeira. Negócio sério, precário, nunca fui de estudo não. Deus teve graça na minha vida o tempo todo, nunca fui dedicado. Na faculdade me dediquei, ali ranquei até o couro, que é um cara com 30 e tantos anos também que não estudar, tem que tomar juízo, né? Mas eu não me via capaz, a minha família não tinha hábito de leitura, eu não lia nem gibi, meu irmão. Não lia nem gibi. Falei com meu pai, pai, vou fazer a faculdade de Direito. Ele falou, o problema é a OAB, você não vai passar. Falei, não pai, o não eu já tenho, vou atrás do sim. Mas eu não me via preparado. Talvez você está sendo limitado por esse tipo de pensamento. Dê o primeiro passo. Só vai, só confia, só aperta o play. O show é com Deus, Ele vai fazer acontecer. Esse homem foi. E o que aconteceu? Olha o que diz. E levantando-se foi para o seu pai. Quando estava ainda longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu. Resumindo, ele fez tudo aquilo que ele tinha programado em fazer. Excelente. Esse pai está retratado aqui, no Isaías 30:18. Rapidamente. Está gostoso, hein? A presença de Deus está forte nesse lugar, meu irmão. Isaías 30:18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Que palavra é essa? O Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Que mais?
e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos aqueles que nele esperam. Equidade. O que significa equidade? É diferente de igualdade. O que é equidade? Por exemplo, lá em casa nós usamos o método da equidade. O bife maior é o meu. Não é igualdade, é o quê? É equidade, porque igualdade todo mundo ganha mesmo. Mas a Lívia come um pouquinho, vai desperdiçar. Dona Maria come pouco, meu sogro já está mais na concorrência comigo. Mas o maior acaba ficando para mim. Um dia eu falei para a Lívia, Lívia, eu tenho que comer o maior, eu sou o maior. Ela falou, e sempre vai ser, se continuar comendo, né? Mas é igualdade. Não, é equidade. Igualdade é quando você trata as pessoas, independente da sua característica, do mesmo modo. Equidade, você trata os iguais dentro da sua igualdade e os diferentes dentro das suas diferenças. Tem gente que precisa de um banquinho para olhar o muro, o outro não precisa. Para que ele quer um banquinho? Deus olha para você desse modo. Não é o que fez, é como fez, por que fez, aonde fez e quando fez. Tem todo um contexto. Deus é o justo juiz. Deus não é uma máquina de julgamentos. Deus não trabalha com carimbaço, pô. Não, Ele olha para o teu coração, Ele olha para a tua mente, Ele olha para o contexto. Às vezes você vê o mendigo fedendo urina. Você fala, Deus me livre. Irmão, se eu fosse mendigo você, nós faríamos a mesma coisa. Por quê? Porque nas madrugadas frias eles urinam na roupa para se esquentar. Você vê alguém comendo lixo, você fala, como é que me dá até ânsia? Mas você, com a fome que aquela pessoa está sentindo, você comeria do mesmo modo. Porque a circunstância justifica, o momento justifica. E Deus olha para a gente dessa maneira. Só que o que me ilumina, o que me traz alegria é o que vem primeiro. Volta lá. O Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por que Ele esperará? Porque Ele só pode ter misericórdia de quem quiser misericórdia. Quem não quer misericórdia nunca vai ter. Quem não quer perdão nunca vai receber. E o que o Senhor está fazendo? Esperando nós levantarmos a mão e dizer, Senhor, sou eu. Senhor, trata comigo. Senhor, eu não queria ter feito. Senhor, eu estou de volta, como pregamos semana passada. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele está esperando aqui por tanta gente, para ser fiel, para batizar-se, para tomar santa ceia, para casar, para prosperar. Segunda-feira vai te entregar os tesouros da palavra na tua mão para você prosperar. Ele está esperando o despertamento. Mas tem o crente, né? O crentumba, que é o crente pior do que macumba. Segunda-feira eu não vou. Por que você não vai? Não tenho costume. Poxa, é um convite do Senhor, Ele está esperando por você. Quarta-feira estamos encerrando a campanha da família, com a entrega da água, com a promessa. Por que você não vem na quarta? Porque eu não tenho costume. Deus está esperando para te abençoar, como Ele estava esperando, o pai esperando aquele filho ir até Ele. Um detalhe, o pai não foi atrás do filho, viu? Quem é esse pai? Quem é esse pai? Falamos no início da pregação, é Deus. Ele não foi atrás do filho. É claro, quando o filho veio até ele, ele correu e abraçou. Mas quem teve que dar o primeiro passo? O filho. O primeiro passo sempre será nosso. Nunca espere de outra maneira. Não, se Deus me mostrar, Deus já mostrou, meu amigo. Se Deus falar, Deus já falou. Se Deus me der, Deus já deu. O que a gente primeiro agora precisa é dar um passo à frente para descobrir tudo que Ele tem para nós adiante, aleluia. E esta igreja vai avançar como nunca, diga glória a Deus. Esta igreja vai prosperar como nunca, diga eu recebo. Esta igreja vai viver experiências com Deus como nunca. Agora é difícil sair da zona do conforto. É difícil ter um pastor como Fatioli, que coloca você numa posição que você fala, meu Deus, o que esse cara está falando, que você precisa ouvir? Que você precisa ouvir. Um dia eu fiz uma pregação, não sei onde eu passei, que eu sempre fui assim. Há 25 anos que eu estou nessa lasqueira tremenda. Vocês nem se manifestam, não estão acostumados, né? Mas vão acostumar. 25 anos na guerra, meu irmão. Comigo é guerra, não tem jeito. A Lívia falou para mim, você está muito calma aqui em Bauru, o que está acontecendo? Falei, eu estou em stand-by.
Estou em stand-by. Uma vez eu trouxe uma pregação, mas daquela mesmo para sacudir a igreja, aquela que o negócio pegou fogo. Fui embora para casa, missão cumprida. Cheguei no outro domingo, metade da igreja faltou. Só tinha metade do povo. Saí do altar, falei: Senhor, eu estou acabando com essa igreja. Senhor, o que eu estou fazendo? Me ajuda, me dá luz. E o Senhor falou comigo: a obra é minha, só faz o que eu mandei. No outro domingo tinha mais gente do que no domingo que eu preguei aquela mensagem. Olha o que está acontecendo com essa igreja aqui, ó. E assim será. Diga em nome de Jesus. Você vê que o Senhor espera para ter misericórdia, mas não só para ter misericórdia. Ele espera para abençoar, Ele espera para exaltar, Ele espera para restaurar teu casamento. Mas o que Ele está esperando? Você admitir os seus erros, ser mais amoroso, carinhoso, atencioso, responsável, quem sabe. Às vezes casou, está com 40, mas mentalidade de 18, 19. Larga a mulher para jogar lá no time de futebol, o sabugo. Pastor Jaime que conta, que jogava bola num time, chamava Gargalo. Só que aí o pessoal começou a se elitizar. Um passou no concurso da aeronáutica, outro não sei o quê. E o pastor Jaime, coitadinho, na época era o Jaime, na cachaça. E tiraram ele do time. E olha, aquele irmão do Jorginho, joga bem também. O pastor também não foi jogador, mas joga muito bem. Aí ele juntou com os pingaiadas que tinha na época e criaram o time Revanche. Qual que era o time da vingança? O Bagaço. Então ele jogava no Gargalo, foi expulso. Montaram o Bagaço também, só de raiva. Tá você lá no Bagaço, crente, dele levar a mulher no shopping, levar para comer um negócio, viajar, ir para a praia, para qualquer lugar. Tá lá no meio de um monte de gente que não tem o que fazer da vida. Proibido jogar futebol? De jeito nenhum. Proibido é não fazer o papel que tem que ser feito. Agora é claro, o pastor, ela gosta de um salão de cabeleireiro. Contrata um pacote, liga lá no salão, fala: como é que eu faço para deixar minha mulher o dia inteiro aí? Fala: ó, se você contratar cabelo, unha, sobrancelha, que mais? Depilação, ela entra às 8 da manhã, só sai às 10 da noite. Paga e deixa lá. Aí você vai jogar futebol, vai fazer o que você quiser, vai pescar, só não vai pecar. O resto pode fazer tudo. Aqui no último verso, Lucas 15, 31. E você vê que os homens não gostaram não, ficaram bem quietinhos, né? Estão percebendo? É. E a mulher também dá paz para esse homem, hein? Pelo amor de Deus, hein? Esse negócio de eu mandei uma mensagem para você faz 15 segundos e você ainda não me respondeu. Você não tem o que fazer não, mulher? Vai lavar a louça, vai se ocupar. E às vezes é o dia inteiro. Mensagem 11 da manhã, o camarada está lá lascado de serviço, mão tudo suja de graxa, toca o celular e vai lá atender, pensa que morreu alguém, né? Quando olha: onde é que você vai me levar hoje à noite? Espera chegar em casa. E ele lhe disse: sim, peraí, isso aqui é uma parte importante. O filho se arrependeu, o pai colocou um anel na mão dele, colocou sandálias, porque ele estava descalço, tinha virado mendigo, colocou roupa limpa, fez uma ceia, fez uma festa, foi maravilhoso. Só que ele tinha um outro filho, o filho mais velho. Filho mais velho, vendo de longe, que a gente vai chegar nele, mas não hoje. Filho mais velho, vendo de longe, perguntou para o empregado: o que está acontecendo lá? Disse: sabe aquele seu irmão que é vagabundo? Seu pai trouxe ele de volta e está fazendo uma festa para ele, você sabia? Fala com o servo que você vai sempre se decepcionar, viu? Procura a fonte, não fica bebendo e embica aí não, vai na fonte. Não era nada disso, o irmão se arrependeu, pediu perdão ao pai, a história era muito mais complexa. Esse irmão mais velho se revoltou, foi lá e falou: pai, posso falar com o senhor um minutinho? Pode. Pai, eu estou com o senhor todos os dias e o senhor nunca fez uma festa para mim. Esse teu filho, você quer ver que a pessoa vaidosa, quando ela usa a segunda pessoa, lembra do Naamã? Eu achei que ele restauraria o leproso era ele. Esse teu filho, que era irmão dele, não é teu filho, é meu irmão, mas a vaidade tinha entrado. Falou: olha, perdeu tudo, gastou tudo com as meretrizes e agora o senhor faz uma festa para ele. E o pai dá uma resposta que serve de exemplo para todos nós. Olha o que ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são... Diga glória a Deus. Por esse filho. Por quê? Porque aqui nós temos um problema grave.
Conseguiram identificar o problema? Todas as minhas coisas são tuas. Identificaram o problema? Qual? Vamos lá, pega um livro aí, irmão. Quem se aproximar pelo menos vai ganhar um livro. Vai lá. Qual o problema desta frase? No contexto da história. Quem arrisca? Ninguém, nem para ganhar o livro. Como é que é? Quem falou? Em relação ao filho mais velho, né? Ele o quê? Já tinha tudo. Perfeito. Alguém quer entrar aqui na disputa? Não mexa no som, amigo. Ele teve ciúme. Vamos lá, mais alguém? Vamos lá. Isso. Só que para vocês se aproximarem, vocês têm que abrir o foco. Não pode ficar olhando só para isso, tem que olhar para o contexto todo. Como? Não, a parte do irmão era do irmão mesmo, né? Mas a senhora foi a que mais se aproximou. Vamos aplaudir Jesus, pode dar o livro para ela de presente. Olha aí, irmão, já ganhou o livro novo do missionário. Sabe qual é o problema? O filho mais novo pediu e recebeu. Jesus falou, quem importuna vai acabar recebendo. Vai lá, fica perguntando para Deus, Deus, o senhor acha que eu tenho que ser testemunho de Jeová? Deus, testemunho de Jeová, Deus, eu quero ser testemunho. Daqui a pouco vai um testemunho de Jeová na tua porta. Você fala, tá vendo? É um sinal. Vai você para o fogo do inferno, porque você vai sair da graça. Não fica pedindo, principalmente o que não presta. Não estou falando da religião de ninguém, estou falando da doutrina, tá? Respeito todas as pessoas. Jesus, será que esse é o homem que vai me fazer feliz? Daqui a pouco aparece lá o sirigaito no seu caminho. Vai dar a mão para você, aperta um pouquinho mais, faz olho de peixe morto. Como é seu nome? Eu nunca vi uma mulher tão linda como você. Você fala, meu marido nunca falou isso para mim. Não é isso? Não fica pedindo, que o diabo também escuta, viu? Qual o problema aqui? O filho gastou tudo, pegou a herança e gastou tudo, sim ou não? Agora, qual a declaração que o pai fez para o outro? Todas as minhas coisas são suas. Ok. Recebeu o filho mais velho, abraçou, beijou, chorou, colocou anel, colocou sapato, colocou roupa nova, restituiu, vai morar na minha casa, é meu filho, nunca vai deixar de ser. Só que tem um porém, a herança ele gastou. Ele não tinha mais parte na herança. Pastor, perdi a cabeça, arranquei um dedo. Pá! Deus, meu pai, o que eu fiz da minha vida? Eu me arrependo, eu não podia ter destruído o templo do Espírito, eu não podia ter atentado contra meu próprio corpo. Ele vai dizer, está perdoado. Mas você vai ficar só com 9, né? E alguém que gosta de piada já falou, e vira até presidente se bobear. Ficou só com 9. Você fala, olha, vou adulterar, adulterou, acabou com tudo. Deus, eu me arrependo, Deus. E se arrepende mesmo, acabou com o adultério, mandou a mulher embora, o homem embora, não quero mais. Entra por aquelas portas, se renova, toma a santa ceia, é batizado com o Espírito Santo, vira obreiro, vira auxiliar, vira pastor, ministro, apóstolo, bispo. Mas a sua história nunca será apagada. Sempre alguém que te conhece vai dizer, eu conheço a história dele. Ele adulterou, lembra que ele largou a esposa? Lembra que ele largou a esposa? A herança, a gente nunca mais pega de volta, meu irmão. Sabe por quê? Aqui eu finalizo. Livro de Jeremias 17:10. Aqui nós encerramos. Pastor, estava tão boa a pregação, agora chegou numa parte que está me preocupando. Assim que é gostoso. Jeremias 17:10, olha o que ele diz. Vou gastar todo o meu dinheiro, vou investir. Se você perder esse dinheiro, você pode ganhar outro. Esse você não vai ter mais. Você gastou a herança. Não é isso? Fica para sempre registrado. Os nossos atos não são esquecidos, irmãos. O pecado é apagado, mas a história não. Davi foi perdoado, não foi? Está até hoje escrito na Bíblia que ele matou um homem para ficar com a mulher dele. Gastou a herança, não tem jeito. Que coisa, né? Como a palavra é tremenda, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e o quê? E provo os pensamentos. Que mais? E isso para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o quê? O fruto das suas ações. Você vê que o Senhor está todo tempo com a balança nas mãos, esquadrinhando e julgando, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Você fala, pastor, essa história é do filho pródigo, não é a minha. Mas o Senhor é o mesmo, o Pai é o mesmo. Mas ele amou tanto aquele filho, amou, mas ele não podia deixar de amar o outro. Porque se ele redividisse a herança, ele estaria prejudicando quem? O outro, que foi fiel. E não pode acontecer isso. Ah, Deus trata todos com igualdade. Claro. O cidadão foi pego mexendo no que não era dele. Ô pastor, eu queria voltar, fazer um trabalho aqui. Pode fazer, mas no patrocinador ele não pode trabalhar. Ele trabalha em outro lugar, porque ele vai ter que passar por um processo. E a história nunca é apagada. Isso vale para tudo, viu? Isso vale para tudo. Aprontou, virou manchete. Não é assim? Aonde eu quero chegar? Esse é o teu pai. É o pai que vai te dar o que você pede, ou por vontade, ou por insistência, mas ele vai te dar. É o pai que, se um dia você reconhecer o seu erro, você será recebido. Ele nunca vai te desprezar. Ninguém é jogado no lixo pelo Senhor, só os que o desprezam. Ele falou isso para Eli: honrarei os que me honrarem, os que me desprezam serão envilecidos. Procura essa palavra no dicionário, jogados no lixo. Quem despreza a Deus é jogado no lixo, isso aí não tenha dúvida. Mas quem se arrepende, ele usa de misericórdia, ele restaura, ele restitui. Amém? Por quê? Porque ele é bom. Mas a herança que já foi recebida não poderá mais ser restituída. Cuida do que você tem: família, bens, experiência, reputação, ministério. Agora é claro, o perdão ele está disponível para todos que quiserem. E o teu pai, o meu pai, sempre me amou, sempre nos amou e sempre nos amará. Quem compreendeu essa mensagem, aplauda Jesus de Nazaré. Oh glória, fique de pé por gentileza. Pai, eu abençoo quem está em casa e que o Senhor prepare para que esta pessoa esteja conosco brevemente. Meu Deus, na Cusce Júnior 325, onde o milagre e a vitória tem se operado. Me despeço de cada um abençoando em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, você triunfará.